Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo, muito obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita e é por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e outros trabalhos. Tudo isso exibidos nos programas das Web Rádio Estação da Luz de Natal e Cristo Consolador de São Paulo, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso sem fim lucrativo, como já dissemos. Agora, nos acompanhe aqui nesse programa a seguir. Você gostaria de fazer parte do Clube do Livro Espírita Amélie Poder? O clube é administrado pela Casa Espírita Servidores da Associação Amélie Poder de Estudo e Divulgação da Doutrina Espírita. Através de uma assinatura mensal de apenas R$ 35, você receberá em casa um livro espírita sem nenhum custo adicional de frete. Como sócio do clube, você estará ajudando na manutenção de nossa casa e também na divulgação da doutrina espírita. Para mais informações, mande mensagem de texto para o WhatsApp 21 99447 9666, Rio de Janeiro, e nós responderemos de imediato. O valor pago pelo livro é sempre muito mais barato do que o valor encontrado nas livrarias. Você vai adorar fazer parte do Clube do Livro Espírita Amélie Poder. Muito boa noite a todos os nossos queridos amigos internautas, nossos ouvintes, nossos companheiros que nos acompanham aqui em mais essa transmissão pela Web Rádio Cristo Consolador desse programa Espiritismo e Atualidade, o último do ano. Exato. Eu, Cosme Deolindo, aqui ao meu lado, minha companheira amiga, Silvia Almeida. Boa noite, Silvia. Boa noite, Cosme. Tudo bom, tudo ótimo, apesar desse calor terrível aqui do Rio de Janeiro, né? Mas estamos aqui calorzinho, é um calorzinho. É um calorzinho. Isso passa. É agradável. Estamos aqui isso mesmo, Silvia. Né? Para o nosso último programa deste ano, né? Deste ano. Na próxima semana vamos ter o nosso primeiro programa de 2026, né? E é bom para nós podermos falar hoje, né? Meditar um pouquinho sobre o que conseguimos até hoje, né? O que nós, né? Conseguimos até hoje, nesse ano da graça, como se costuma dizer, né? De 2025. Mas, como sempre, antes de nós iniciarmos nosso trabalho de hoje, né? Vamos orar. De nossos queridos amigos espirituais que nos auxiliem na realização de mais um trabalho. Sendo assim, vou pedir a você, Cosme, meu amigo, para fazer por nós a prece de abertura, ok? Sim, vamos à nossa prece. Amigo Jesus, graças te damos por essa oportunidade santa e bendita de estarmos todos reunidos em seu nome para mais esta apresentação deste programa Espiritismo e Atualidade. Possam estar aqui presentes os nossos amigos espirituais, os nossos guias, os mentores responsáveis pela Web Rádio, que eles possam nos intuir para as melhores reflexões sobre o tema que aqui abordaremos. E pedimos, Senhor, a todos os nossos amigos, nossos companheiros que nos acompanham, o amparo, a proteção deles e dos seus familiares. E que, ao final desta transmissão, todos nós estejamos mais com os nossos corações fraternos, solidários, amigos e irmãos, e que possamos dividir as benesses que aqui nós recebemos com todos aqueles que encontrarmos pelos nossos caminhos. Os nossos parentes e amigos, e também, Senhor, os nossos desafetos, pois somos todos espíritos inferiores à procura da nossa elevação espiritual. Assim, Senhor, neste último programa, nós vos agradecemos e vos bendizemos, dizendo graças a Deus.
Graças a Deus, né? Vamos cumprimentar aqui a nossa querida Eronides, que está aqui conosco. Boa noite, Cibicode. Boa noite a todos. Ótimo estudo. Com certeza, Eronides. Boa noite. Que bom ter você aqui, né? Muito bem. Boa noite, Ero. Agora vamos fazer uma leitura breve, né, do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. E caiu para a nossa reflexão dessa noite o capítulo 11, Amar o próximo como a si mesmo, né? E vamos ler aqui o item 1. Os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, reuniram-se e um deles, que era doutor da lei, para o tentar, propôs-lhe esta questão: Mestre, qual o mandamento maior da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Esse o maior e o primeiro mandamento. E aqui tens o segundo, semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículos 34 a 40. Graças a Deus, né? Muito bem. Vamos cumprimentar também a Elaine Baima, que está aqui conosco. Boa noite a todos os irmãos. Boa noite, Elaine. Que bom que você chegou, né? Muito bem. Boa noite, Elaine. Pois é. Mas, Cosmo, nós tivemos uma leitura do Evangelho aqui bem de acordo, né, com a nossa temática de hoje, que é um questionamento, na verdade, né? E quando eu falei no início do programa que nós deveríamos aproveitar esse período, né, esse momento de virada de ano, de início de uma nova etapa, para avaliar, né, o que nós fizemos, né, o que temos feito das nossas vidas, o que a humanidade tem feito, né, de tanto conhecimento adquirido. E aí nós temos um questionamento, né, Cosme? Qual é a nossa temática de hoje? Uma sociedade civilizada é bem uma questão bastante interessante, no sentido de que nos pede reflexões sobre o que nós estamos fazendo aqui nesta encarnação, todos nós. Aliás, nesta reencarnação, que com certeza já vivemos hoje. E é sempre muito salutar e importante quando chegamos ao final de uma jornada, né? Aqui nós chamamos de ano, né? E para cada período desses 365 dias, né, que nós denominamos de ano, é interessante e importante também que o ser humano ele possa fazer uma parada para refletir o que ele fez e para onde ele está indo. E é sempre muito interessante quando nós podemos refletir a respeito dos aspectos da doutrina espírita. A questão que nos fala o tema hoje, né, sobre a questão se somos uma sociedade civilizada, ela vem muito de acordo com o que nós temos em O Livro dos Espíritos. Na terceira parte desta obra, Allan Kardec, quando fala das leis morais, né, ele trabalha especificamente a lei de sociedade. E ali, quando ele nos aborda esse tema sobre sociedade, ele nos dá alguns aspectos que são aspectos que nós deveríamos refletir sobre se nós estamos, de fato, trabalhando aquilo que os benfeitores, os imortais, eles... Opa! Nosso querido Cosme caiu, né? A internet dele não estava muito boa, né? E acabou caindo, né? Bom, mas nós vamos, assim, continuar aqui com o raciocínio do Cosme quando nós pegamos, né, o Livro dos Espíritos, e abrimos lá na pergunta, se eu não me engano, é a pergunta 790 do Livro dos Espíritos, quando Kardec começa a abordar a temática de civilização, né? De civilização. E como o Cosme ia falando, né, nessa virada de ano, nesse momento em que a gente está terminando um ciclo e se prepara para iniciar outro, se não seria um momento extremamente adequado para que nós pudéssemos efetivamente fazer um balanço, né? Fazer um balanço, se não da humanidade como um todo, mas um balanço de nós mesmos, né?
Acho que o Cosme agora voltou, né? Voltei. Voltou, né, Cosme? Vamos lá. Voltei. Ótimo. Desculpa, gente. São incidentes que ocorrem no programa ao vivo. Exatamente, com a E olha que internet. eu tenho duas internet em casa, hein? Duas, exatamente para tentar evitar isso. O que acontece? Quando nós temos essas questões abordadas em um livro dos Espíritos, como nós estávamos falando, nesse momento é sempre muito interessante e importante fazermos uma reflexão sobre aquilo que os imortais responderam ao codificador Allan Kardec nesta obra. Por quê? Quando a Kardec faz as perguntas aos amigos espirituais, benfeitores do plano maior, eles respondem que a vida em sociedade ela é necessária para o ser humano, para que ele possa adquirir o seu aperfeiçoamento moral, trabalhar a lei de amor e da caridade. E são pontos que vão de acordo com o que nós observamos na passagem de Jesus, quando ele esteve aqui conosco, né? E naquele apostolado dele de 3 anos, segundo os estudiosos, os exegetas, aqui na Terra, que ele falava sobre a lei do amor, né? Em que esse amor ele deveria ser ultrapassado às questões consanguíneas e familiares e ser extrapolado para todos aqueles que estão aqui conosco. Ou seja, fazemos parte da mesma família, independente de casta, independente de país, independente de nacionalidade, independente de condição social. Somos todos filhos de Deus, portanto, nós somos irmãos e, como ele mesmo abordou, ele é o nosso irmão maior, a quem nós devemos seguir as suas orientações. Então, na lei de sociedade, quando nós vamos estudar aquelas questões lá, está falando exatamente sobre tudo isso. Porque o isolamento afastaria o homem da convivência. Não traria para ele o aperfeiçoamento que todos nós temos que fazer. Alguns mais, outros menos. Embruteceria a alma e não daria condições dela conseguir se aperfeiçoar moralmente. A nossa passagem aqui na Terra, Silva, é uma passagem muito efêmera, fugaz, muito rápida. E nem todas aquelas oportunidades que nós temos, muitos não conseguirão desenvolver o remédio, ou seja, se aperfeiçoar naquelas situações de melhoria que era necessário. Então, o que é que nós precisamos? Como disse a nossa própria mentora de Divaldo, né? A Joana de Ângeles, trabalhar um aspecto da nossa oportunidade, do nosso defeito, de cada vez. Não adianta a gente querer elencar com os dedos das mãos todas as dificuldades que nós temos e queremos resolver. E aquele ditado popular, que é muito conhecido, que a natureza não dá saltos, ele exemplifica muito bem isso. Há necessidade de trabalhar cada um dessas oportunidades por vez. Então, se eu sou ciumento, eu tenho que trabalhar esse meu ciúme. E esse meu ciúme, ele não vai se acabar, se estancar de uma hora para outra. Se eu sou invejoso, da mesma forma. Por quê? Porque nós ainda somos espíritos imperfeitos e estamos numa trajetória de redenção espiritual, ainda naquele processo de infantilidade. E aí você encontra, Silva, normalmente, aquelas frases contumazes que as pessoas acham que é muito bonito. Eu dou um boi para não entrar numa briga. E dou uma boiada para poder não sair. Quando eu me espalho, ninguém me junta. Então, são situações que, na realidade, as pessoas elas estão falando muito mais no sentido de bravata do que efetivamente um raciocínio, né? Moral, de uma forma mais racional, conforme nós precisamos. Porque nós temos erros, nós temos equívocos, nós temos defeitos. E esses defeitos, se nós não abordarmos o balanço nessa parada, fazermos uma parada para isso, a gente vai continuar com eles. Não vai ser esse período que terminou de 365 dias que
desaparecerá para o próximo período. Por quê? Porque nós não prestamos atenção nele. Então ele vai continuar ali. Como é que você faz crescer uma planta quando você joga uma sementezinha ali? Você vai regando, você vai reparando se está dando muito sol, você vai cuidando dela, né, colocando o adubo para que ela vá crescendo normalmente. Então, assim que também com os nossos filhos, os nossos entes amados, os nossos queridos. É assim em qualquer relação social que existe, da amizade, do companheirismo de marido e mulher, de pai para filhos, né, de filhos para pais. Então, são relacionamentos que precisam amadurecer, que vão criando laços de acordo com o tempo. E se eles são bem tratados, são encarados, os problemas não são escondidos debaixo do tapete, fica muito mais fácil a gente conseguir enfrentar e, de uma certa forma, encontrar, não digo a solução, mas a melhoria daquele processo que a gente vai passar. Exatamente, Cosme. Na verdade, né, como você bem colocou, o homem, no seu processo evolutivo, é imprescindível o convívio com outras pessoas, né? Como você falou, é imprescindível o convívio em sociedade. Mas existe um ponto que o homem é ainda extremamente orgulhoso, né? Ele acha que ele é muito, né? Que ele é muito, que ele já atingiu assim os páramos da, digamos assim, da perfeição, da civilização. E é justamente essa questão que nós colocamos aqui, né? Será que nós, né, que nos achamos tanto, somos realmente uma sociedade civilizada? Essa é uma pergunta que Kardec também faz aos amigos espirituais, né? Somos civilizados? E aí os amigos espirituais vão nos dizer justamente isso, que ainda não, né? Ainda não somos civilizados. Estamos num processo, né? Estamos num processo. E os amigos espirituais usam uma palavra que hoje pode causar até um pouquinho de dúvida, né? Que eles dizem que nós somos uma sociedade esclarecida, não civilizada. Esclarecida no sentido de que nós temos conhecimentos, mas conhecimentos de ordem intelectual, né? Nós conhecemos eletricidade, nós conhecemos a necessidade da higiene, nós podemos ir até a Lua e voltar, né? Coisa que a gente já fez várias vezes, pensar que no início do século passado, né? No início do século passado, o homem andava de charrete, né? E agora, no final do século XX, né? Início do século XXI, nós já vamos até a Lua e voltamos. Olha que avanço intelectual gigantesco, né? Que avanço intelectual gigantesco. Mas, se nós olharmos para o lado moral da humanidade, né? No início do século XX, nós tivemos a Primeira Guerra Mundial, né? Que foi uma atrocidade enorme. E pouco mais de 20 anos depois, a Segunda Grande Guerra Mundial, né? E hoje, em pleno século XXI, meados justamente, né? O primeiro quartel do século XXI, nós ainda continuamos fazendo guerras. Mas o nosso avanço tecnológico ele continua cada vez maior, né? E por isso o homem se acha civilizado. Mas amigos espirituais nos dizem que nós somente seremos civilizados quando nós conseguirmos ter os dois lados evoluídos, né? Como a gente costuma falar, as duas asas, né? A asa da intelectualidade, do conhecimento intelectual e a asa da moralidade, né? A asa da moralidade. O grande problema do homem, né, que se acha assim tão civilizado, é que ele adquire certos conhecimentos tecnológicos, mas, ao mesmo tempo, ele não desenvolve o lado, digamos assim, moral para o bom uso desse avanço tecnológico. Nós vimos com a própria invenção do avião, né, que foi uma possibilidade que Deus nos deu, né, do homem inventar esta máquina que iria encurtar as distâncias, aproximar mais as pessoas, mas o homem, pelo seu atraso, né, moral, pensou logo em utilizar o avião para jogar bomba e matar pessoas, né? Então, é esse ponto que nós questionamos, né? Esse ponto que nós estamos questionando. Somos uma sociedade civilizada? Não, não somos uma sociedade civilizada. Somos uma sociedade avançada em termos tecnológicos, em conhecimentos materiais,
mas o nosso lado moral ainda está muito aquém do que a gente pode chamar de uma sociedade civilizada, né? Graças a Deus, Silvia, a gente faz um balanço agora desse primeiro quarto, né, desse século. São 25 anos, né? Daqui a mais 25 são 50 anos. Então, nesse primeiro quarto de século XXI, ainda existem muitos resquícios daquela moralidade que nós ainda tínhamos no século XX, né? Passamos 100 anos, né? Lá do século passado, século XX, e ainda trouxemos muitos aspectos que ainda precisam ser melhorados a partir desse século XXI. Nós já estamos no século XXI. Eu lembro que quando, no século XX, eu, muito pequena ainda, sempre me maravilhava, né, aquela questão, quando chegar no ano 2000, quando chegar no século XXI. Gente, nós já chegamos, já ultrapassamos 2000, já vivemos, estamos terminando o 25º ano desse século, e muitas coisas ainda precisam ser resolvidas. Por exemplo, a própria questão da fome, né? A questão da humanidade, que ainda uma boa parte dessa humanidade, desses 8 bilhões de seres humanos, né, que é o que dizem que existe, né, 7 para 8 bilhões de pessoas, uma grande parcela dela ainda vive na fome. Apesar de nós termos recursos o suficientes para poder alimentar a todos. Exatamente. E os amigos espirituais sempre nos falam que é a questão do egoísmo. Porque temos nações que ainda desejam subjugar outras e aí fazem, né, esse erro de conduta que é deixar que alguns morram simplesmente pelo simples desejo de que podem mais e os outros não podem nada. Então, sociedades altamente, entre aspas, muitas aspas, civilizadas, né? Desenvolvidas, né? Dizem que são extremamente desenvolvidas, mas ainda permitem a morte, né? A retirada de vida do outro como uma lei implementada nos seus estados, né? Nas suas nações, e que a gente já há muito tempo, desde a época do Decálogo, né? Com Moisés, né? Moisés são 1.200 anos antes de Jesus, quando recebe o Decálogo, já estava lá, não matar, né? E era uma coisa que, de fato, ainda persiste ainda, até os dias atuais, esse fascínio, essa grande, esse desejo, que a gente não sabe, insaciável, de ver o outro sofrer e até chegar à morte. Então, são situações, de fato, que precisamos nos corrigir. Essa grande gana de querer tudo para nós, e que efetivamente a gente às vezes não precisa daquilo tudo que nós recebemos, se a gente dividisse um pouco, poderia ser algo muito melhor. E a lei de sociedade aborda sobre isso. A lei de amor e a lei de caridade. Essa lei de caridade seria realmente muito benéfica se todo mundo se importasse com o outro. E eu não estou dizendo aqui, Silvia, que as pessoas têm que tirar do seu e ficar sem nada para poder dar ao outro, o que seria de grande mérito. Mas eu digo fazer um pouco mais olhando o outro. Porque sempre, se nós olharmos ao nosso redor, há sempre alguém necessitando de algo e que a gente, às vezes, pode atender. E eu não falo aqui que você tem que atender uma escola inteira, um bairro inteiro, uma nação. Mas se você já atender um, já será de grande valia, de grande aprendizado e exemplificação para outros que vão enxergar com você. Na verdade, Cosmo, como você disse, né, e os amigos espirituais confirmam, a Terra, ela tem capacidade de produzir alimentos para todas as pessoas, todos os 8 ou 9 ou 10 bilhões de habitantes que ela tenha, porque, obviamente, uma criação divina não seria imperfeita. Deus não criaria um mundo e alocaria aqui seus filhos se eles não tivessem condições mínimas de sobrevivência. E o alimento é essencial à sobrevivência. O grande problema que nós temos é justamente a falta de moralidade do homem que aqui habita, né? Esses espíritos imperfeitos que somos nós e que ainda somos extremamente egoístas e queremos tudo para nós e nada para o outro.
queremos sempre ter vantagens sobre o outro, né? Aquela história do farinha pouca é o meu pirão primeiro, né? Eu não penso em farinha pouca, deixa eu me dividir para que todo mundo tenha um pouquinho. Não, eu quero logo pagar o meu, garantir o meu, o resto que se dane, né? Então, é justamente esse sentimento tão pequeno, tão mesquinho, que ainda graça entre nós. E é por isso que nós somos ainda tão atrasados. Quando você diz que um país tem uma produção enorme de alimentos e um outro, né, tem uma produção insuficiente, não existe o pensamento de auxiliar, né, aquele outro país, ajudando a que ele produza mais, ou vendendo para ele em valores acessíveis para que ele possa comprar e alimentar o seu povo. Existe sim. Não, ele não tem, então eu que tenho vou vender pelo maior preço. Isso é uma coisa impressionante, como acontece em todos os quadrantes da nossa sociedade. Quando nós vivenciamos aqui a pandemia, né, e que era necessário que todo mundo tivesse seu álcool gel, sua máscara, suas luvas de proteção, o que fizeram os comerciantes que tinham esses produtos? Colocaram os preços estratosféricos, né? Os preços estratosféricos, quando eles poderiam, no mínimo, né, o normal seria continuar vendendo pelo mesmo valor. Mas não, eles não pensaram na necessidade das pessoas se protegerem da epidemia, né, da pandemia, daquele vírus mortal. Eles pensaram que era uma oportunidade valiosa de ganhar muito dinheiro, né? Então, você veja a pequenez de pensamento das pessoas quando, diante de uma situação aflitiva de um outro ser humano, de um irmão, né, a pessoa não pensa em ajudar, mas pensa em tirar vantagem, né? Em tirar vantagem. Não, eu não vou dar água para essa pessoa que está morrendo de sede aqui no deserto, eu vou vender para ela, que aí eu ganho um dinheirinho, né? Então, o que falta muito realmente na sociedade é a sua moralidade. A questão moral está muito, muito, muito aquém da intelectual. E isso é uma coisa, né, Cosme, que nós, por exemplo, eu estava pensando sobre isso, me preparando para o estudo de hoje, não é algo que a gente pense que vai acontecer de um momento para outro, que vai transformar todos de uma vez. Não. Nós precisamos fazer a nossa reforma íntima. Nós é que precisamos nos modificar. Porque quanto mais pessoas pensarem de maneira mais fraterna, o mundo vai se tornando cada vez mais fraterno. Não me importa que os outros não sejam fraternos, eu preciso ser. E aí vou me lembrar do Chico também. Aos outros eu dou o direito de ser como são, a mim a obrigação de ser cada dia melhor, né? Então, é um momento realmente de reflexão que a gente tem que trabalhar o nosso lado para nos transformar e, transformando a cada um, a gente transformar a humanidade como um todo. A vida em sociedade, ela nos exige essa ajuda mútua, né? Que as pessoas, de uma maneira geral, quem tem, não enxerga o outro. Muito pelo contrário. É conforme o exemplo que você deu aí da pandemia. Eu tenho, você não tem, então eu vou vender do jeito que eu quero, vou vender maior ainda. Então, não traz a aproximação, a empatia com o próximo, esse convívio social. E eu não digo nem que a pessoa tem que dar de graça, mas eu acho que você pelo menos vender por alguma coisa justa, né? Seria o ideal. E essa falta de caridade, né, nos afasta desse nosso desenvolvimento, seja ele psíquico e espiritual. Porque se o espírito ele não traz essas reflexões para que ele possa progredir, ele vai estar terminando essa encarnação, essa vida dele, da mesma forma como ele entrou. E nós precisamos parar para poder enxergar isso. Não existe ninguém, Silvia, que seja aquele que não precisa de ninguém. Então, você sempre vai precisar de alguém, de algo e de alguém, né? Então, nós não somos deuses, né? Não temos as faculdades que estão bem explicadas, estão no Livro dos Espíritos, na conceituação de o que é Deus, né? Então,
por nós não termos essas faculdades, nós vamos sempre precisar de algo. E eu vejo sempre, Silva, aqueles exemplos de pessoas que são muito amargas e infelizes e, ao mesmo tempo, se acham superiores. No passado, existia muito aquela situação do sangue azul, que as pessoas se diferenciavam dizendo que era um sangue nobre, que era um sangue que era diferente, que corria nas suas veias, do plebeu, do vassalo, daquele que era menor, porque na escala social, né, da sociedade em que viviam, estava muito abaixo dele. E, de acordo com as orientações do mundo espiritual, os próprios relatos, né, vão nos afirmar de que aquela rainha, né, que chegou lá no mundo espiritual, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, e disse que viu pessoas que estavam abaixo dela na sociedade, né, e que eram espiritualmente muito maiores do que ela. Ou seja, tinham uma evolução moral extremamente elevada. E ela que se achava a última bolacha do pacote, aquela que não precisava de nada de ninguém, muito menos daqueles que ela simplesmente achavam que eram mendigos, que eram vassalos, aqueles que eram pobres, ela se viu na condição de ser muito menor do que eles. E é de fato acontece isso. O orgulho, a vaidade, a soberba vai gerando esse tipo de pensamento dessas pessoas. Ainda hoje existe isso. As pessoas desfazem uma das outras como se as outras fossem um monte de nada, né? Ah, seu isso, ah, seu aquilo, você sabe com quem você está falando, simplesmente julgam porque se acham superiores. E não existe isso, né? Essa sociedade, ela precisa parar para pensar que, na realidade, todos nós somos iguais. E como iguais que somos, necessitamos uns dos outros para nós progredirmos, nos elevar. E os exemplos são claros, Silva. Às vezes, quando você pega uma pessoa dessa e daqui a pouco a família está fazendo uma campanha para doação de sangue, né? Aquele sangue raro que a pessoa tem, né? Um A negativo da vida, porque não tem isso fato ali imediato no hospital e precisa todas as pessoas. E aí vai encontrar aquele A negativo, aquele sangue que ela precisa de um grupo de pessoas que ela desprezava, que ela achava que não valia absolutamente, mas algo que vai salvar a sua vida, né? Então você veja que mesmo assim as pessoas ainda mesmo em situações parecidas com essa, ainda se acham superiores. A pandemia foi um grande exemplo disso. A pandemia, nós achamos que iríamos sair, não sei se você acha dessa forma, mas eu achei que quando nós saíssemos, tem 5 anos, já isso vai fazer 6 anos da pandemia, né? Exato. Foi março de 2020. Nós sairíamos muito melhores do que quando nós entramos. E não é isso que a gente enxerga ainda. A gente enxerga, as pessoas já esqueceram tudo que nós vivemos e, muito pior, ignoram que podemos passar por isso de novo. Porque todos os cientistas dizem, se avizinha muito próximo uma nova pandemia. Isso não é vira essa boca para lá. Quem está falando isso são os cientistas. Se avizinha uma nova pandemia. Nós vamos entrar na mesma situação em que nós nos encontrávamos há 5 para 6 anos atrás? Vamos esquecer tudo, deixar tudo de lado, continuar errando? Veja, não é um período muito longo, Silva. Não é um período de grande... isso ficou lá para trás. 5 anos é pouco tempo. No entanto, é um tempo que dá para se refletir. Por que a gente não mudou? Por que a gente não pensou? Por que nós não pensamos diferente? Quando as nações começaram a partilhar conhecimentos científicos em vacinas, né, em métodos para poder evitar a questão da contaminação. Por quê? Porque nós não estamos isolados no mundo. Vivemos hoje nessa grande aldeia, que é o mundo, e que a notícia chega célere, muito rápida, mas também as doenças também chegam. Porque
As pessoas, elas se deslocam muito rápido. Hoje, você ir de um continente para outro, 10, 12 horas. Você vai. E as doenças, assim como as pessoas se deslocam, elas se deslocam facilmente. Então, nem isso faz com que a gente se ache melhor. Não, porque eu moro na Europa. Como eu moro na Europa, eu enxergo aquela América Latina, aquela Ásia, de uma maneira diferente. É um povo assim, né? Meio esquecido, sei lá. Eu estou isolado aqui. E não foi isso que a pandemia mostrou. Todo mundo foi afetado. Todos foram afetados. Exatamente. Isso é muito interessante, né, Cosme, quando você coloca dessa maneira, né, todos foram afetados, que nos faz pensar o seguinte: da mesma forma em que todos foram afetados, seja o europeu, que se acha tão civilizado, ou o africano, né, que está lá numa situação de grande penúria, ou mesmo o sul-americano, o asiático, que seja, né, todos foram afetados, indistintamente. O rico, o pobre, o feio, o bonito, o amarelo, o preto, o branco, né? Todos foram afetados. A partir do momento em que a doença, né, a doença afetou a todos, era o momento de nós pensarmos que, assim como todos ficamos doentes, independente da nossa classe social, independente da cor da pele, independente do dinheiro que tenhamos no banco, né, nós Independente de onde estávamos. Exatamente. Nós deveríamos pensar também que, assim como a doença nos igualou, nós deveríamos também nos igualar em fraternidade, em sentimento, em auxílio, né? em forma de relacionamento. Mas é muito interessante, né? Existe uma coleção de livros, acho que são 20 livros, que são livros que foram... a coleção chama Filosofia Espírita, que são livros que foram psicografados pelo João Nunes Maia, e é muito interessante porque o Espírito Miramês, ele faz uma análise, ele escreve um texto para cada pergunta do Livro dos Espíritos, né? Para cada pergunta do Livro dos Espíritos, ele escreve um texto e uma análise muito interessante. E tem aqui justamente falando da pergunta 790, né, do Livro dos Espíritos, que aborda a questão da civilização. Ele diz o seguinte: um país altamente civilizado, mas sem educação dos sentimentos. Olha isso. Civilizado, sob o ponto de vista de conhecimento intelectual, né? Um país desenvolvido, mas sem educação dos sentimentos, toma caminhos perigosos. Toma caminhos perigosos. E exatamente, né? Você tem países que têm um desenvolvimento tecnológico enorme, um país que desenvolve bombas, né? Que desenvolve a bomba atômica, que desenvolve isso, desenvolve aquilo, mas não tem educação moral, educação do sentimento. Então, ele toma caminhos perigosos, né? Muito perigosos, que podem levar à sua própria extinção, né? Nós vimos que todos, ao longo da história da humanidade, todos os grandes impérios que se achavam indestrutíveis, poderosíssimos, né? Vide Império Romano, todos ruíram, né? Todos ruíram. Por quê? Porque é da lei, né? É da lei que a sociedade evolua, mas que ela evolua não apenas intelectualmente, mas, sobretudo, moralmente. E quando ela evolui intelectualmente, mas moralmente não evolui, ela está fadada à derrota, né? Está fadada à derrota, porque no comando de todos os nossos destinos está Deus, né? E, obviamente, Deus não permitiria que uma aberração, né, como essa, né, da intelectualidade superar a importância da moralidade na formação do homem, é que as coisas não caminham muitas vezes como os homens acreditam que deveriam caminhar, né? A Elaine Baima nos colocou aqui uma colocação, vejamos. Esse exemplo da pandemia é muito bom, porque nos mostra que os valores predominantes são o lucro mais alto, os valores materiais. Às vezes, até mesmo uma ganância excessiva, mas com certeza, é esse o nosso problema. O nosso problema todo é esse, né? Porque nós pensamos muito em conforto, né? Em dinheiro, em poder, em ascensão social, e nós não pensamos em nenhum momento, né, de que isso precisa ter limite,
né? Ou seja, tem que ter os limites da moralidade. Você vê pessoas que se candidatam a cargos públicos, né? E qual seria a ideia de alguém estar numa posição de mando, de um cargo público, de gerenciar uma comunidade, de buscar o melhor para essa comunidade? Mas não. O que nós vemos é esta pessoa buscando o melhor para si mesma. Então, ela vai ter acesso, de repente, a recursos, né? A recursos, de repente, para a saúde, para a educação, para a limpeza urbana, para tornar a cidade melhor para os seus habitantes. E ela faz o quê? Ela desvia esses recursos para si mesma, né? Ela retira recursos da saúde. E, ao invés da população ter um hospital bem equipado, ou ter mais um hospital, a população tem um hospital desequipado, né? Onde ela vai, mas não encontra aquilo que ela precisa, né? Onde você vai na escola e as crianças que precisam, né? Muitas vezes é a única refeição que elas têm, daquela merenda escolar, mas não tem, porque o dinheiro da merenda escolar também foi desviado. Então, e vocês vejam que essas pessoas normalmente são pessoas que têm um poder aquisitivo alto, porque senão não seriam eleitas, né? Mas pessoas que têm, de uma certa forma, um conhecimento intelectual também, né? Ou minimamente tem um bom papo, né? Tem uma boa fala, né? Que são envolventes nos seus argumentos. E aí elas chegam naquela posição e, no final das contas, só prejudicam as pessoas, né? Silvia, eu concordo exatamente. São esses equívocos que acontecem ainda, infelizmente. E vejo que essa sociedade, né, quando a gente fala de lei de sociedade, a gente não pode deixar de mencionar a questão da célula máter da sociedade, quando a gente aprende nos bancos escolares, que é a família, né? Família é importante. Então, quando eu vejo hoje um assunto que é muito comentado, né, nas redes, nosso programa é Espiritismo e Atualidade, quando a gente fala sobre a questão do feminicídio, que é uma situação hoje que está se discutindo, que está se falando, que se está se colocando para fora, e a gente, infelizmente, a gente tem um crescimento muito grande desse tipo de violência. A nossa sociedade, de uma maneira geral, é uma sociedade violenta, e a gente pergunta o porquê disso, a gente não sabe exatamente porquê, porque toda essa raiva, né, essa ira, essa situação, quando na realidade o ser humano ele tem aquilo que é algo que nenhum outro ser tem, que é a fala, a comunicação, a forma de você chegar e conversar, e as pessoas hoje estão tendo muito mais dificuldade de argumentar aquilo que os gregos faziam muito bem, né? No ginásio, iam para as praças públicas para poder falar, ou seja, a retórica, que era você debater os seus argumentos, um contra o outro. E assim a gente crescer a intelectualidade daqueles que assistiam. E a gente percebe nitidamente que esse ser, ele teve possivelmente uma família. Ele teve uma família. Ele saiu de uma célula celular, familiar. E às vezes os próprios pais, os genitores, desconhecem o porquê daquele ser ter se transformado num ser com tanta dificuldade para amar o outro, quando ele recebeu tanto amor. Então veja que a doutrina espírita, ela sempre nos aborda sobre isso. É claro que os pais, eles dão o corpo, mas o espírito, ele vem através das diversas reencarnações que ele teve. E quando ele chega no grupo familiar, o grupo familiar pode fazer com que ele se corrija daquelas falhas que ele, de uma certa forma, vem errando, se equivocando em diversas vidas, em diversas encarnações. Então, às vezes os pais querem levar o filho, né, para uma educação infantil, uma evangelização, dar para ele um princípio religioso, alguma coisa que possa acalmar aquele ser que ali está, e ele foi se transformando. Mas nem sempre é assim. A gente vê núcleos familiares muito desajustados. Pessoas que encontram com outras, ao invés de melhorar, pelo contrário, traumatizam ainda mais aquele ser, né?
o abandono, a própria questão da molestando os filhos, né? A questão do desequilíbrio, né, familiar, o pai que é alcoólatra, a mãe que é completamente drogada. Então, tudo isso são fatores que esse espírito humano, né, e a gente não pode deixar de considerar que ele está envolvido dentro dessa célula. E aí, às vezes, vai fazer com que seja a grande bomba para poder explodir com qualquer situação. E a gente vê, Silvia, que a maioria desses desequilibrados, a maioria, não digo todos, mas passaram por situações em que eles foram cada vez mais recebendo esse ódio, esse desamparo, essa não proteção de pais distantes, de pessoas que maltrataram, de grandes processos de molestados. Então, tudo isso são situações que agravam mais aquela situação do espírito que não nasceu para isso. Ele não nasceu para isso, para receber isso. Mas, infelizmente, ele recebe. Por uma questão, como a gente mesmo está comentando aqui, por uma questão de desequilíbrio, de desarmonia no próprio ambiente familiar em que ele vive. O Cosme, isso é muito interessante também, que nós vamos aqui nos reportar a pergunta 791 do Livro dos Espíritos, tá? 791, quando Kardec pergunta: a civilização se depurará um dia de modo a fazer que desapareçam os males que ela haja produzido? Né? A civilização produziu vários males, continua produzindo, né? Um dia ela vai estar tão depurada que irá, né, fazer com que desapareçam esses males que ela produziu. E os amigos espirituais dizem que sim. Sim, quando o moral estiver tão desenvolvido quanto a inteligência. E eles completam dizendo que o fruto não pode surgir antes da flor. E aí, voltando aqui para o nosso Filosofia Espírita, no volume 16 também, Miramês faz uma análise dessa pergunta 791, ele diz uma coisa muito interessante, olha só: os males que a civilização tem causado no seio dos povos são processos indispensáveis para educá-los, já que os próprios homens não encontraram outros meios que os acordem para o amor sem o amparo da dor. Olha que coisa interessante, né? Como o nosso nível evolutivo ele é tão pequeno que nós precisamos sofrer para entender o que é não sofrer, né? Nós precisamos vivenciar a dor para aprender o que é o amor. E aí, quando você falou desse exemplo de família, né, que muitas vezes você tem filhos que em casa são maltratados e tal, nós podemos gerar aí, a partir dessa situação, dois casos. Nós podemos estar ali criando filhos que serão pais que farão a mesma coisa, ou filhos que serão pais que não farão, justamente por saberem que aquilo não é bom, né? E é nisso que nós acreditamos, que a dor que nós vivenciamos hoje, em virtude do nosso mau uso de diversas coisas, como nós estamos maltratando a natureza, né? O nosso planeta, os animais, de uma certa forma, né? As pessoas, de uma forma geral, a gente precisa sentir, de repente, os malefícios que isso faz, para que isso nos desperte, né? Nos desperte, nos chame a atenção de que isso não é bom. E aí Miramês fala o seguinte, né? Todos os acontecimentos que nascem das civilizações têm um objetivo, que Deus sabe muito bem, antes que os seres humanos o descubram. A própria natureza se encarrega de despertar nas criaturas os sentimentos do amor que dormem. Ou seja, existe dentro de nós um sentimento de amor, está lá inato, né? Está inato, mas é preciso todo um processo. Como você disse logo no início do nosso programa, Cosme, a natureza não dá saltos, né? A natureza não dá saltos. Então, ao longo da história da humanidade, nós vimos, em termos de guerra, né? O país vencedor, a nação vencedora,
ou simplesmente matava ou escravizava os vencidos, né? Então, durante muito, muito tempo, isso que acontecia. Né? Hoje nós já temos a Convenção de Varsóvia, né? Que fala dos direitos dos prisioneiros de guerra e de todas essas coisas, e que tipifica também os crimes de guerra. Né? Não é porque você está em guerra que tudo é possível, tudo é permitido. Né? Existem os chamados crimes de guerra também. Então, isso é um avanço, porque nós vivenciamos aquela dor para aprender a não fazer. Né? Porque você tem que pensar, hoje eu estou aqui, mas amanhã eu posso estar lá. Hoje eu sou o vencedor, mas amanhã eu posso ser o vencido. Né? E na possibilidade de eu ser o vencido, eu não quero passar por isso. Né? Então, quando você começa a entender e a não querer, né, determinadas coisas, é porque você já viu que aquilo não foi bom. Né? Aquilo não foi bom. Então, é esse processo que é muito lento, né, Cosmo? Lamentavelmente, é um processo extremamente lento, né? Mas ele é inexorável. Querendo ou não querendo, todos nós atingiremos esse nível evolutivo um dia, né? Mas como, né, essa nossa compreensão é muito lenta e a nossa evolução mais lenta ainda, né? A gente ainda está no nível de preferir aprender pela dor. Tendo a oportunidade de aprender pelo amor, a gente ainda vai pelo lado, né? Quantas vezes a gente escuta os nossos próprios filhos, a gente que é pai, né? Pai e mãe que tem mais experiência, diz, não faça isso, porque não vai dar certo. Não, deixa eu fazer, se não der certo, azar. Né? Como a gente já escuta muito isso, né? Dos mais jovens, inexperientes, né? Teimando em fazer determinada coisa que nós já sabemos que não vai dar certo, mas ele teima, ou seja, ele vai vivenciar a dor primeiro, porque somente assim vai aprender, né? Tem um livro do Leon Denis chamado O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que é um livro muito fininho, mas extremamente filosófico e muito interessante, e que analisa a dor como uma grande mestra para as nossas correções. E é verdade. Todas as vezes que nós sofremos, elas tendem a nos despertar para que a gente não faça aquilo de novo. É o bebezinho, né, que começa a engatinhar e começa a enfiar dedo em tudo quanto é lugar da casa. No primeiro vez que ele mete o dedo na tomada, ele toma um choque, rapidinho ele tira, nunca mais ele vai colocar ali, porque vai lembrar que aquilo ali não faz bem para ele. Então, de fato, a dor como diriam os benfeitores espirituais, a santa dor é a grande mestra, a grande professora para nos corrigir, já que a gente não consegue fazer esse entendimento do bem, né? Quando o pai, a mãe diz, não faça isso, porque isso não é algo que possa correr tudo bem, vai dar errado. Não tem problema não. O que acontecer, a gente resolve. Então, é a história do pagar para ver. Então, vai acontecer de fato. E é necessário que cada um viva, né? Conforme a própria questão do nosso livre-arbítrio, né? De acordo com as nossas intenções, né? Nossos desejos. É claro que sempre quando você tem um conselho de alguém mais experiente, é sempre melhor do que para você não cometer o equívoco, né? O erro, que na realidade alguém já está ali para te orientar. Então, alguém com uma certa experiência. O problema está, Cosme, o problema está justamente, né, que as pessoas, no seu orgulho, na sua vaidade, na sua prepotência, sempre acham que sabem mais, né? Sempre acham que sabem mais. E aí esse é um grande problema, né? Aquela história de achabar, eu sei, né? Eu sei, você que não sabe nada, né? Você já está velho. Quando a gente vai ficando mais velho, né? Eu vou dizer que a gente está velho. Está velho, tá com medo. Não consegue fazer nada. Com certeza. O mais experiente, ele tem uma percepção diferente. Ele não tem mais aquele ímpeto tão juvenil de se lançar nas coisas sem, alguém vai me segurar. Não, peraí, quem é que vai me segurar se eu me lançar nisso? Exatamente. Espera um pouquinho, vamos ver direitinho. Não naquela ânsia de fazer de qualquer maneira. A gente sempre pensa mais um pouco, né? Então tem que equilibrar. Cosme, que todos nós, eu duvido que alguém não fale isso, né? Mas todos nós hoje
diríamos, sem dúvida, né, que determinadas coisas que fizemos na juventude não faríamos hoje. Não faríamos hoje, porque hoje nós somos mais amadurecidos, mais experientes e temos maior conhecimento das coisas, né? Então já sabemos que aquilo não dá certo, então a gente não vai fazer, né? Nessa idade de hoje a gente não faz. Então isso é muito interessante, porque tudo é um aprendizado gradual, né? É um aprendizado gradual. Só que não, o que nós observamos, né, é que, embora o aprendizado seja constante, tem essa coisa muito, esse disparate muito grande entre um tipo de aprendizado e o outro. Né? Enquanto a gente aprende muito rapidamente as questões intelectuais, o aprendizado moral, que é essencial para você chegar à condição de espírito puro, ele vai muito lentamente. Acontece e está acontecendo, mas vai ocorrendo de uma maneira extremamente lenta em relação à velocidade com que o aprendizado, o conhecimento, o avanço intelectual ocorre. Né? Mas isso é o que eu falei, né? Nós não podemos mudar o mundo todo, mas podemos mudar a nós. Né? Cada um com essa visão, sobretudo nós espíritas, com essa visão que nós temos, com esse entendimento, nós podemos perfeitamente melhorar a cada dia a nossa maneira de ser, não é? E buscar, fazendo a nossa parte, tornar esse mundo melhor, né? Com certeza. Verdade, verdade. Bom, Costa, chegamos aqui ao final do nosso programa de hoje. Faltam 2 minutinhos para a gente encerrar aqui, né? Então, vamos fazer a nossa prece de agradecimento. Mas antes, desejar a todos um ótimo ano novo. Um 2026 de muita paz, de muita fraternidade, de muitas alegrias, de muito crescimento moral, né, para todos nós. E que possamos estar reunidos aqui em 2026, ao longo do ano de 2026, para continuarmos aprendendo juntos sobre a nossa querida doutrina espírita, né? Então, vamos orar. Deus, Pai de infinita bondade, misericórdia e justiça, Jesus, nosso querido amigo, nosso mestre e modelo de toda a humanidade. Queridos amigos espirituais que estão aqui conosco esta noite, mais uma vez, para nos orientar, nos incluir, nos auxiliar a compreender todos esses conceitos. Queremos agradecer por tudo o que obtivemos no ano que está terminando. E queremos agradecer também, Senhor, a sua proteção para o ano que se inicia. Que todos nós, que todos os nossos ouvintes, todos aqueles que nos acompanham, que a humanidade como um todo possa se beneficiar dos aprendizados, das orientações dos amigos espirituais e que possamos ter um ano de 2026 com muito mais fraternidade, com muito mais amor e compreensão entre os homens. Graças a Deus. Bom, meus queridos, acho que o nosso querido Cosme caiu para a sua internet, né? Mas fico aqui desejando a todos, em meu nome, em nome do Cosme, em nome da nossa web rádio Cristo Consolador, um feliz ano novo a todos vocês. Muita paz a todos. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.